Seja bem-vindo ao canal da Escola Diplomática Periférica. Hoje a gente vai conversar sobre a prova, ou melhor, sobre as provas de geografia. Sim, geografia aparece na primeira fase do concurso e aparece também na terceira fase do concurso. Se você está acompanhando essa playlist, é uma playlist nova e a gente tem vindo toda semana aqui conversar sobre uma das disciplinas do concurso e como estudar para ela, né? Então a gente começou falando sobre história do Brasil. Depois, semana passada, nós conversamos sobre como estudar política internacional. E na sequência a gente vai conversar hoje sobre a prova de geografia. É curioso porque a prova de geografia ela tem todo uma característica própria, né? Por muito tempo ela foi tida como a disciplina do concurso que não tinha um livro, né? Um livro texto onde você pudesse se orientar, porque você pegava as questões objetivas da primeira fase e você via ali matéria da Folha de São Paulo, matéria do Estadão de domingo. Então o pessoal ficava meio assim, poxa, mas por onde eu estudo? Eu tenho que então ler os periódicos e o conteúdo e o saber geográfico e a teoria, né? E volta e meia realmente caía alguma outra questão de teoria. Milton Santos caiu por algum tempo, né? Em 2, 3 anos seguidos, assim, vinha questões do Milton Santos. O Antônio Robert Moraes também, que faz um apanhado histórico do pensamento geográfico, também chegou a ser cobrado. Mas o fato é que nós carecíamos de um livro, né? Um livro texto. E eu desconfio que a gente ainda hoje continue assim. É claro, tem gente que vai recomendar os livros de geografia do ensino médio. Tem gente que vai recomendar alguns livros de política internacional que trabalhem com essa obsessão locacional. Particularmente, eu adotei uma outra estratégia. Eu tenho trabalhado com a ideia do olhar da ciência geográfica. E com esse olhar eu transformo os conteúdos que eu preciso ler, seja para as outras disciplinas do concurso, ou seja também os periódicos, eu transformo aqueles conteúdos em material de geografia. Daí a presença fundamental do caderno, né? Sem caderno você não vai fazer o bom material de geografia. E César, qual que é esse olhar da geografia que pode fazer com que ler Folha de São Paulo, ler o Estado de São Paulo faça sentido para a prova de geografia? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar, esse olhar da ciência geográfica. Eu começaria lembrando, como eu fiz em política internacional e em história do Brasil, parênteses importante, que esse é um caminho, outros caminhos são possíveis, mas esse é um caminho que você vai economizar tempo e dinheiro. E a outra informação importante é que a prova de geografia aparece tanto na primeira fase do concurso quanto na terceira fase, de modo que são provas bem diferentes mesmo, sabe? Então vou começar conversando um pouco sobre a primeira fase, porque é nessa toada que eu estava pensando quando eu falei desse saber geográfico, dessa visão do pensamento geográfico. Sim, você vai ler os periódicos, né? Periódicos, sobretudo na parte internacional dos jornais de grande circulação. É razoável que você também tenha contato com algum periódico estrangeiro. Não vou aqui citar nomes, mas certamente vocês que estudam para o concurso devem ter acesso aí grandes agências, né? Ou pelo menos os jornais. Então, mantenha-se informado em relação a isso. Agora, o olhar, né? O que se espera numa prova de geografia? Bem, primeiro tem que lembrar que há diversos campos dentro do conhecimento geográfico, dentro da ciência geográfica, né? Então você pode se deparar com geografia urbana, com geografia econômica, com demografia, né? Geografia populacional, com geografia política. Há quem diga que geopolítica também, mas essa discussão entre geografia política e geopolítica eu queria deixar por um outro momento. Eu prefiro ficar com uma definição muito de grosso modo, né? A geografia política lida com essa característica do uso político do espaço, do território, enquanto a geopolítica vai lidar um pouco com as questões mais institucionais relacionadas à ciência política.
Vamos ficar com a geografia política nesse sentido. Aliás, é tão curioso esse debate que o fundador da geopolítica, né, há quem diga que foi o Ratzel, ele escreveu um livro chamado Geografia Política. Então eu diria que é um debate que a gente não precisa entrar nele para efeitos de prova. Só é curioso. Mas tem essas distinções entre geografia. E aí, quando você vai estudar, é interessante que você, ao se debruçar no texto, pegue esse olhar da ciência geográfica nessa dimensão que você está estudando. Então, se você está estudando geografia urbana, alguns conceitos são importantes. Claro, não necessariamente você vai encontrar esses conceitos telegrafados ali no texto, de modo que você vai precisar fazer essa operação cognitiva. Ou seja, um assunto, um tema que lhe aparece vai virar certamente um ponto de geografia no seu caderno. Vou lhe dar um exemplo com geografia urbana. Conceitos importantes de geografia urbana, tem que falar quase que obrigatoriamente do professor Milton Santos, né? Um grande geógrafo. Aliás, ele nem era geógrafo, né? Ele, salvo engano, ele fez direito, né? Que se tornou um grande geógrafo, um pensador do pensamento geográfico, com inúmeras obras aí na área do urbanismo, da geografia urbana. Então acho que vale a pena pensar nas categorias dele para ler textos que eventualmente nem sejam deles. Então é compreensível se você, por exemplo, se apropriar de conceitos de geografia do professor Milton Santos para ler reportagens atuais. Por exemplo, o Milton Santos tem uma classificação onde ele faz uma periodização da, digamos, da evolução da geografia ou do uso do espaço geográfico na história do Brasil. São conhecidos aqueles termos do espaço natural, do espaço técnico-científico, do espaço técnico-científico informacional, né? Vai dizer o professor Milton Santos que o espaço técnico-científico e informacional é a face geográfica da globalização que a gente vive. Então, tendo esses conceitos, por exemplo, em mente, é interessante que quando eu vá ler o jornal, ou ler um periódico, ou ler um texto da agenda global, eu me coloque nesse lugar de entender a geografia, o texto, a partir desse olhar geográfico. Né? Então, eu estou lidando com um texto sobre a época da técnica do meio técnico-científico, eu estou lidando com um texto a partir do técnico científico informacional. Há outros conceitos do Milton Santos também. O Milton Santos trabalha muito com as bipolaridades, ou melhor, com as dicotomias, né? Quem não conhece o conceito de espaço luminoso e espaço opaco, por exemplo, né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, as regiões periféricas, já que esse é o canal da Escola Diplomática Periférica, você vai perceber que no espaço luminoso tem um espaço de comando, né? Ou seja, o que caracteriza o espaço luminoso ou a região central é exatamente onde são tomadas as decisões, né? Não são necessariamente os equipamentos dos meios de produção que estejam lá, mas o espaço da tomada de decisão é o que define o centro para o Milton Santos, em contraposição à periferia. Então, toda vez que você for usar material para esta geografia, é bom que você tenha esses conceitos. E aí vale a pena você realmente se apropriar dos conceitos desse olhar geográfico. O professor Milton Santos é o único que dá essa perspectiva? Naturalmente que não. Você vai encontrar outros professores de geografia também. Aliás, fica aí a dica também de você pensar nos membros da banca examinadora, né? Membros da banca examinadora, que são geógrafos também têm um olhar todo especial, ou melhor, tem um olhar do geografês, né? Da ciência geográfica, para essa prova. Então, o conteúdo é vasto, o conteúdo é o cotidiano, porque, veja, o espaço geográfico, que é o objeto da geografia, ele está em toda parte, não é mesmo? Então, mais importante do que o texto ou o livro que você tem que ler, eu acho que seria interessante você desenvolver esse olhar da geografia. Beleza? Captou a ideia? Eu usei o exemplo de geografia urbana, mas a gente poderia falar também de geografia política no mesmo sentido, claro, com outro autor. A gente poderia falar da geografia ambiental, da demografia, enfim, sempre procurem autores que trabalham com categorias próprias desse campo do conhecimento, para que vocês, ao lerem os textos, possam se apropriar com esse olhar. Muito bem.
Terceira fase do concurso. Terceira fase do concurso é uma prova mais temática, né? Eu tinha comentado com vocês semana passada essa característica da prova discursiva, né? Então, são 4 questões de geografia, ou já chegou, teve 2, mas voltamos à regularidade das 4 questões, e você vai precisar se debruçar sobre um tema específico. Como é que a gente se apropria desses temas? Mais uma vez, muita leitura e esse olhar geográfico. Aqui eu indicaria alguns caminhos, sabe? Que caminhos eu indicaria para a terceira fase? Eu acho que é muito importante você lidar com dados institucionais. Então, por exemplo, o site do IBGE é uma fonte quase que infinita de conteúdos para a prova de geografia. Mas não só o site do IBGE, o próprio site do IPEA também é uma fonte inesgotável. O site da FUNAG, necessariamente, porque é uma produção muitas vezes vinculadas à área das relações internacionais e, sobretudo, aos interesses do Brasil, né? Embora a FUNAG seja um think tank acadêmico que se coloca numa condição talvez de imparcialidade, é bom reconhecer que é um think tank do Ministério das Relações Exteriores, né? Então, site da FUNAG, site do IPEA, site do IBGE, acho que eles vão sinalizar para vocês o tema ou os temas mais prováveis de cair na prova. E aí a orientação que eu dei para a prova de PI vai valer para a prova de geografia também, de você buscar esses temas e lidar com eles numa maior profundidade, tá bom? No caso da primeira fase, menos, né? No caso da primeira fase, você vai encontrar certamente uma questão de geografia urbana, uma questão de demografia, uma questão de geografia política, uma questão de geografia ambiental, sabe? Eles vão te exigir esse leque de opções na prova. Na prova da terceira fase, menos. A prova da terceira fase é uma prova mais temática. Então, combinado que você vai usar o site do IBGE? Combinado o site do IPEA, site da FUNAG? Maravilha. Se você lembrar de outro site aqui interessante de geografia, bote nos comentários, porque é importante para você compartilhar com os colegas. Sim, há diversos conteúdos de geografia, mas o importante mesmo é você desenvolver o olhar. E aí, gente, não vou nem pegar ali do lado, mas vocês devem imaginar quem viria nesse momento, né? Sim, ele. Não falta em nenhum vídeo nosso, mas hoje ele vai ficar na sua memória. Tô sim falando do caderno. Precisamos de caderno para montar. Claro, né? Eu não poderia deixar de trazer aqui, além do caderno, os textos que vocês escolhem para ler, né? Eu, particularmente, trouxe aqui os textos de geografia e são eles que eu são eles que eu passo para o caderno, porque aí o caderno vai me dando essa apostilinha de geografia que a gente costuma fazer. Geografia é a prova do lugar. Se a prova de PI eu brinquei no vídeo anterior, que era a prova do agora, geografia é a prova do onde. Põe o dedo no mapa que você vai se dar bem na prova de terceira fase. Onde? Onde você vai explicar. Aí sim, né? Toda vez que você for lidar com o tema da geografia, seja urbana, seja geografia ambiental, seja demografia, geografia política, diga de que lugar você está falando. Põe o dedo no mapa, cite, se possível, a cidade, cite o processo de apropriação do uso do território e use categorias, né? Paisagem, espaço, lugar, território, enfim, usem categorias próprias da geografia e, claro, os raciocínios também dos professores do campo que você estiver explorando. Beleza? Grande abraço, até semana que vem.